Como a dona Cristina já anunciou, o nosso tema é o espírita no mundo. E graças a Deus temos um mundo, né? O ser humano se esforça, mas o mundo continua sempre girando firme e forte, não para por causa das nossas loucuras. E o espiritismo é uma bênção que está na humanidade há 160 anos. A gente não fala de mediunidade, mediunidade está no mundo desde que o mundo é mundo. Mas a doutrina dos espíritos, ou seja, esse conhecimento que os espíritos nos proporcionam, que foi codificado e publicado em num livro chamado O Livro dos Espíritos, faz aniversário 18 de abril, todo 18 de abril, né? Foi publicado em 1857. Como nós espíritas nos relacionamos com o mundo. E não é uma dúvida que ela é recente. Todas as religiões, elas sempre pensaram no relacionamento dos seus fiéis com o mundo onde esses fiéis vivem. Então, por exemplo, quando nós pegamos na antiguidade, o sistema de relacionamento no mundo era muito complicado, porque as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos, que é um conhecimento muito recente. Começa com o iluminismo, século XVIII para cá. Então as pessoas viviam uma época dos mitos. O que as pessoas conheciam do mundo é que os olhos abarcavam, não tinha telescópio, não tinha microscópio, não tinha máquina de ressonância magnética, era tudo empírico, tentativa e erro. Então eles viam que o mundo era muito grande e muito difícil. A floresta que cercava as cidades era um lugar de mistério, era um lugar onde seres muito diferentes e assustadores viviam. E as pessoas que cultivavam as terras, que tinham os seus ofícios nas cidades, elas procuravam um apadrinhamento de seres celestiais para que as coisas na vida dela dessem certo. Como era uma crença material, as relações com essas divindades eram relações materiais. Se nós pegarmos a mitologia, particularmente a mitologia greco-romana, a gente vai ver que os deuses dos gregos, eles não eram muito diferentes das pessoas. Eles eram seres superpoderosos, mas tinham as mesmas deficiências, as mesmas virtudes, os mesmos anseios que os seres humanos tinham. Como essas pessoas queriam viver no mundo? O sujeito tinha uma plantação. Para que aquela plantação não tivesse uma praga, não caísse granizo e ele perdesse tudo, então ele ia num templo do seu Deus de preferência, fazia uma oferta para que aquele Deus, encantado com aquela oferta, pegasse e desse uma boa e produtiva safra. Dessa mesma forma, uma mulher que não pudesse ter filhos, uma pessoa que estivesse passando por problema de saúde, uma mãe que o filho ia para a guerra, assim eram as relações. Como tratar com o mundo, pedindo a ajuda dos deuses. O judaísmo, ele traz uma visão, principalmente depois do exílio da Babilônia, que o mundo é um lugar de trabalho, é um lugar de sofrimento. Então nós pegamos no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, não foi o primeiro a ser escrito, mas é o primeiro na ordem dos livros que compõem a Bíblia. No livro do Gênesis, nós temos que existe um paraíso. Isso é muito recorrente na antiguidade. Tem uma época, um local, que tudo é perfeito, tudo funciona muito bem, todo mundo é feliz. E de alguma forma, as pessoas caíram desse local. Elas perderam esse paraíso, elas perderam essa felicidade. No livro do Gênesis, esse mito ele é trazido quando o casal original, Adão e Eva, eles provam da árvore do bem e do mal, e eles praticam a desobediência. E por conta desse ato, Deus se reúne com os Elohim, os outros deuses,
Mas na tradução, né, como só tem um Deus, na visão judaico-cristã, na tradução não aparece. Deus se reúne com a sua corte. E o que nós vamos fazer com esses dois? Porque eles já provaram da árvore do bem e do mal, então eles conhecem, eles têm conhecimento. Se eles provarem dos frutos da outra árvore, que é a árvore da vida, eles vão ficar imortais. Se a pessoa tem conhecimento e é imortal, o que diferencia essa pessoa de um Deus? Então nós precisamos expulsar esse casal do paraíso. E aí nós vemos todas aquelas maldições que são descritas no livro do Gênesis. Então a mulher, o parto, não é uma bênção. O parto é uma maldição. As dores do parto são uma maldição dada pela divindade. O trabalho não é uma forma da pessoa adquirir conhecimento e de fazer produção. Também é algo muito difícil. O trabalho também é uma maldição, porque no Éden, no paraíso, o homem onde estendia a mão, ele pegava o seu alimento. Ele não precisava se vestir, porque como ele não tinha noção de pecado, de bem e de mal, ele podia andar nu. E o clima era sempre bom. Ou seja, o Éden era um baita resort, né? Tinha tudo à disposição. E ele perde isso. Então, o mundo para onde essas pessoas vão, aonde se diz que as pessoas vêm do pó e para o pó elas retornam, é um mundo de castigo. É um mundo duro. Posteriormente, vai evoluindo, e quando nós vemos no cristianismo a visão de um reino celeste, o reino dos céus, o reino de Deus, é exatamente uma contraposição a esse mundo que já era tão complicado. Então as pessoas transpõem para uma outra dimensão, uma dimensão fantástica, uma dimensão atemporal. Ela não está no tempo, ela não está no espaço, ela está fora do nosso mundo. Eles transpõem as suas esperanças. E a cereja do bolo dessa visão é no livro do Apocalipse, a Jerusalém celeste, com seus portões de ouro, de mármore, né, cravado de pedras preciosas, onde tudo ali é bonito, todo mundo vive bem, todo mundo é feliz, porque aqui embaixo a situação sempre é de penúria, é de dificuldade, é de exploração. Aí vem um outro grupo cristão chamado gnóstico. E os gnósticos, né, diz São Jerônimo, que começa com Marcião, a gnose cristã. A gnose já existia no paganismo, mas ela se assenta no cristianismo, segundo São Jerônimo, por conta desse que quase foi bispo em Roma, né, quase foi papa, Marcion, a quem Jerônimo chama, né, do primogênito de Satanás, por causa da sua visão religiosa diferente, heterodoxa, ou seja, fora da regra. Marcião, ele entendia da seguinte forma: o Deus de Jesus não pode ser igual ao Deus dos judeus, porque o Deus de Jesus é um pai de amor, é um pai de carinho, é um pai de perdão. O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus vingativo, é um Deus rancoroso, é um Deus que não pensa duas vezes de exterminar uma cidade inteira, porque alguma coisa ele não gostou. Então, para Marcião, quando ele olha as escrituras judaicas e olha para as escrituras cristãs, ele vê dois deuses diferentes. Então, ele pega o conhecimento que vem do paganismo e tem a visão de que havia um céu perfeito. Sempre é isso, um céu perfeito. Esse céu perfeito se chama pleroma. Nesse pleroma são criados vários deuses, a partir de um Deus primordial, um Deus inacessível. Esses outros deuses vão gerando outros deuses, são chamados eons. Eons geram eons, até que um deles gera sabedoria. A sabedoria, ela sai do pleroma e fica muito triste. Ela sai dessa comunhão com esses outros deuses, esses outros eons, e ela gera um deus menor chamado Demiurgo. Quando ela gera esse deus, ela o abandona e volta para o pleroma. Demiurgo é a palavra grega para artesão. Então esse deus, ele não sabia que existiam outros deuses,
e nem sabia que existia o pleroma. Então ele acha que ele é o único e ele começa a criar. E ele cria o mundo e no mundo ele cria os homens. E aprisiona a alma dos homens no mundo. Os gnósticos acreditavam que Jesus, ele é o Logos, a razão. Logos é verbo ou razão. Ele é a razão que encarna no mundo para, através do conhecimento, isso é a visão dos gnósticos, um ramo herético do cristianismo. Jesus encarna no mundo, o verbo encarna no mundo para dar conhecimento às pessoas e as pessoas se livrarem desse mundo que é mau, desse mundo que é ruim, desse mundo que tem sofrimentos. Então a visão da gnose é que o demiurgo é o Deus do Antigo Testamento, que não conhece outro Deus, porque ele foi criado afastado do pleroma, e tudo que ele faz é castigar as almas aqui. Então cabe às pessoas entrarem em contato com o conhecimento dado pelo verbo e saírem das mãos do demiurgo e irem para o pleroma. Esse tipo de pensamento, ele tem as suas origens também no que nós conhecemos como zoroastrismo. No zoroastrismo, a visão era de dois deuses. Um Deus que criou tudo que tem de bom, tudo que tem de legal. Ahura Mazda. Esse Deus é o Deus da luz. Mas o mundo tem sofrimentos, o mundo tem coisas ruins, o mundo tem problemas. Os problemas, as coisas ruins, foram criadas pelo irmão dele, rival, chamado Arimã. Vai haver um grande, isso segundo o zoroastrismo, no final do tempo vai haver um grande juízo, uma grande briga entre esses dois deuses, onde Ahura Mazda vai vencer Arimã. Os justos vão ressuscitar e os maus vão ser punidos por toda a eternidade. Isso vem dos persas, entra na cultura judaica e traz para o judaísmo, e o cristianismo vai herdar isso, a cultura apocalíptica. O mundo é ruim, as coisas são difíceis, tem um Deus muito legal que olha para nós, que vai cuidar de nós, vai ter um grande julgamento no final da história, onde os bons vão ser premiados e os ruins vão ser julgados. Vamos adiantar os séculos. Aliás, vamos permanecer um pouquinho no cristianismo agora ortodoxo. No cristianismo ortodoxo, ou seja, aquele que é reconhecido como inspirado pelo divino Espírito Santo, no palavreado teológico cristão, Jesus veio ao mundo porque os seres humanos foram expulsos do paraíso. Deus está de mal com o ser humano. Deus não quer saber do ser humano. Então, o ser humano, ele está desprovido da graça, ou seja, do olhar de Deus. Quem está desprovido da graça é desgraçado. Por isso que a pior ofensa que você pode dar para uma pessoa é chamá-la de desgraçada. Você está dizendo que nem Deus olha para essa pessoa. Olha que coisa séria. Deus te deleta do Zap. Deus te tira da rede social. Deus não quer saber de você. É uma pessoa desgraçada. Aí na visão cristã, como que os homens fazem as pazes com Deus? Através de Jesus. Naquele sistema de ir para o templo, oferecer um sacrifício para que Deus proteja e que apague os pecados, eles trouxeram isso para a teologia cristã. Jesus morre na cruz, ele é o Cordeiro de Deus, é imaculado, o sangue dele é derramado para que Deus perdoe os nossos pecados. A gente faça as pazes com Deus. E assim é a base da teologia cristã. Os séculos se passam, na Idade Média, nós vamos ter um ressurgimento dessa visão gnóstica, que vem através de um grupo chamado cátaros. Cátaro é uma palavra, cátaro é uma palavra grega chamada os puros, porque eles se julgavam puros. Esse mundo também é um mundo feito pelo demiurgo, é um mundo de pecado, é um mundo ruim, mas as pessoas que quisessem se libertar, elas deveriam ser puras. Então, sexo é uma coisa ruim, comida é uma coisa ruim, dormir é uma coisa ruim, prazer é uma coisa ruim, porque são coisas do mundo. Tudo que te atrai para o mundo, segundo os cátaros, era feio, era ruim, porque te prende nessa ilusão.
Só que ao invés do demiurgo, quem é que cria o nosso mundo? Para eles é Satanás. Jesus vem para libertar o homem do jugo de Satanás, que criou esse mundo de trevas, esse mundo de sofrimento. Eles tinham um único ritual, chamado consolamentum, e esse consolamento, por ser único e libertava a pessoa de todos os pecados, ele normalmente era dado um pouco antes da pessoa morrer. E as pessoas que recebiam esse consolamento, elas faziam uma prática de não comer e não beber para acelerar o seu momento de morte, para que não pecassem antes de morrer. E era chamado esse ritual de endurace. Elas aceleravam a forma delas de se desencarnarem, sempre com essa visão: o mundo é um mundo ruim. E não pensemos que na Idade Média os outros cristãos eram diferentes. No Oriente, eles faziam questão de ir para o deserto, porque o mundo era um lugar de pecado, o mundo era um lugar de adultério, o mundo era um lugar de roubos. Então, as pessoas iam para o deserto. E na Europa? Bom, na Europa nós não temos deserto. Então as pessoas iam para os mosteiros, que ficavam nas montanhas. Sempre essa visão de que aqui é um local de punição, aqui é um local de tentação, aqui é um local de vícios. Por isso que deve ser um local que nós devemos fugir, ou pelo menos nos afastar da melhor forma possível. Como o Espiritismo nos traz isso? Será que para o Espiritismo o mundo é um lugar ruim? Será que para o Espiritismo o mundo é um lugar de punição? Para o Espiritismo, Deus, ele virou as costas para a humanidade e ele se desgarra de nós a ponto da humanidade ser considerada desgraçada. E aí a beleza do Espiritismo. E no início eu estava falando, o Espiritismo surge com o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos nos diz que nós, seres humanos, somos criados como uma partícula muito simples, que nada conhece. Quem não conhece é ignorante, aquele que ignora. Então é um elemento simples e ignorante. Que no mundo, através das necessidades que o mundo oferece, nós vamos pegar e desenvolver as nossas habilidades. Então nós precisamos de água potável. Tem um rio, mas aquele rio é perigoso. E nós temos uma aldeia. Chega num ponto que fica inviável trazer água do rio para a aldeia. Então nós desenvolvemos um sistema de comunicação para que a água do rio chegue até a nossa aldeia. A sede, a necessidade da água potável desenvolve a nossa capacidade de sermos inteligentes e de trabalhar. Foi assim que Roma chegou, na Idade Antiga, século I, século de Jesus, a ter 1 milhão de habitantes. Porque eles traziam águas, chegava a 60 quilômetros de distância, através de aquedutos, que a cada 60 metros, 100 metros, o aqueduto baixava 1 centímetro, para que a força da água descesse e chegasse até a cidade eterna. A necessidade de alimentos. As pessoas começam primeiro a catar os seus alimentos. Depois, aquela forma de catar alimentos, elas descobrem que não dá conta de uma população que aumenta. Então, como elas fazem? Começam a produzir alimentos. A fome faz com que essas pessoas dominem a terra. E elas dominando a terra, elas dominam a tecnologia. O que é o relógio, se não o domínio do tempo? O que é a fita métrica, se não o domínio da distância? Nós, seres humanos, no mundo, como princípios ignorantes, simples, através desse mundo dado por Deus, nós desenvolvemos as nossas habilidades. Nós somos carvões que estamos incrustados em nós mesmos,
e que as dificuldades, a convivência com outras pedras de carvão, que são os outros seres humanos, através do atrito social, vão nos polindo até nos transformarmos em diamantes, até nós sermos lapidados no máximo do nosso valor. Então, para o espírita, o mundo não é um vale de lágrimas. Para o espírita, o mundo não é uma situação de desterro, onde Deus virou as costas para nós. O mundo é uma grande oficina, onde cada situação que nos oferece sai do nosso egoísmo, nos tira do nosso egoísmo, nos tira das nossas dificuldades e faz com que a gente se supere. A cada problema, a cada prova, faz com que a gente corrija. A reencarnação, ela é belíssima como um sistema evolutivo, porque ela dá para nós, nas nossas mãos, o destino das nossas vidas. E quando eu falo vidas, não é das pessoas que aqui estão, é da nossa existência multiplicada por inúmeras vidas. Porque cada vida nós vamos no sistema de tentativa e erro. E é um sistema exponencial. Conforme nós vamos aprendendo algo, nós aprendemos um conjunto de situações que faz com que nós evitemos outros erros periféricos. Nós reencarnamos novamente. Claro que a memória daquela vida, se nós éramos homens, mulheres, altos, baixos, negros, brancos, ricos ou pobres, isso aí não tem importância. A personalidade fica, porque é o que é importante. É o chipzinho que cada criança traz consigo. É único. E essa personalidade, quando vem novas situações de burilamento, ela vai se desenvolvendo. Então não tem um único ser, pela vida mais complicada que tenha, por maior que sejam as lágrimas que essa pessoa derrame, que essa pessoa não seja vista por Deus e não seja protegida por Ele e amada por Ele, porque o simples fato dessa pessoa aqui estar significa que Deus a ama, que Deus está dando a melhor família que essa pessoa podia ter, o melhor emprego que essa pessoa poderia conseguir, o melhor corpo que essa pessoa merece. Porque o corpo, a família, a condição social, as oportunidades foram feitas especialmente para desenvolver o que aquela pessoa precisava. Então, sim, é um Deus de amor. Nós espíritas temos que rever esse posicionamento de que é um Deus deísta. Deus criou o mundo, Deus criou o karma e foi embora. E aqui o pau está comendo. E onde é que está Deus? Ah, Deus está longe, porque é ação e reação. Não é assim. Existe a lei de ação e reação, com certeza, mas existe a proteção divina. O amor continua cobrindo uma multidão de pecados. Não é um sistema de vingança divina, lei de talião. Ah, você pegou e matou uma pessoa, na outra encarnação você vai ser assassinado. Nós migramos isso de outras religiões para o Espiritismo, mas não é o que o Espiritismo nos ensina. Se você tirou a vida de uma pessoa, você tem a oportunidade de trazer a vida para a pessoa. Um assassino não precisa vir na próxima encarnação para ser assassinado. Ele pode vir como médico. Ele pode vir como professor. Ele pode trazer conhecimento. Tudo depende da consciência dele. O que vai fazer a consciência dessa pessoa ficar em paz com ela mesma? Porque não existe bem melhor do que esse. Não tem, olha, o ser humano poderia dominar o universo. Se toda vez que ele botasse a cabeça no travesseiro, ele tivesse uma dívida com a sua consciência, ainda assim, ele seria uma pessoa infeliz. Então é um mundo que nós construímos, é um mundo que nós fazemos, e é um mundo que nos constrói, é um mundo que nos lapida, é um mundo que faz com que a gente evolua. Então, estar no mundo é a coisa mais bonita que Deus poderia ter nos dado. É a parte mais linda da existência, é estar aqui. Fazer parte desse mundo, fazer parte dessa história. Ajudar no progresso da coletividade
participando do progresso individual. Então, o que é o mundo para o espírita? É uma grande oficina de trabalho. E quem trabalha com amor naquilo que faz, não é trabalho, gente, é divertimento. Não lembro quem é o autor da frase, mas que essa pessoa, e é uma pessoa muito bem sucedida na sua área, perguntaram para ele, como é que é trabalhar como você trabalha? Ele, não sei, porque eu nunca trabalhei na vida. Para mim, o que eu faço sempre foi prazer, nunca foi trabalho. Essa visão é de estar no mundo. Isso aqui não é trabalho. Isso aqui é tirar o melhor de nós o tempo todo. E vejam como é interessante. Somos pessoas pacientes? Paciente. A pessoa que tem a ciência de ficar em paz. Como é que eu vou saber que eu sou uma pessoa paciente? Isolado no Himalaia? Ali, meditando numa caverna? Sem ninguém por perto? É assim que eu vou saber que eu sou paciente? Não. Eu vou saber que eu sou paciente quando as pessoas testarem a minha paciência. E quando as pessoas testarem a minha paciência e eu me irritar, eu devo entender que o problema não está nos outros. O problema está que eu não tenho o conhecimento, a ciência de ter paz. Quando uma pessoa me ofende, e eu me ofendo com o que ela fala, porque uma coisa é a pessoa te ofender, outra coisa é você comprar a ideia do que ela está falando. Uma pessoa chama, por exemplo, alguém de mal educado. Aquela pessoa fica ofendida com isso. Mas a questão é, eu sou mal educado? Porque se eu sou, essa pessoa, ela não está me ofendendo, ela está fazendo uma constatação. Não é ofensa. O fato de eu gostar ou não gostar não vai mudar o fato de eu não ter educação. O que muda o fato de eu não ter educação é eu me educar. A pessoa fala para mim, você é um incompetente. Não vai mudar o meu grau de competência o tanto que eu me ofendo com o que essa pessoa me falou. A questão é, eu sou incompetente? Porque normalmente quando dói, e dói fundo, a ponto da gente, às vezes, fechar um relacionamento, nunca mais falar com aquele indivíduo, às vezes até indivíduo sangue do mesmo sangue, é porque nós sabemos que no fundo, aquela pessoa falou uma verdade, por isso que doeu. Nós não vamos lapidar o nosso ser escondendo esse diamante. Não é assim que a gente vai resolver. Ao contrário, é aceitando essas marteladas para mostrar todo o brilho que nós temos e nos superarmos. É assim que a gente evolui. Então, nós espíritas vivemos no mundo, mas como diria João o presbítero, aquele que escreveu a primeira epístola de João, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E o que é ser do mundo? Eu posso viver, por exemplo, num outro país, mas com a expectativa de voltar para o Brasil. Aquilo ali é um momento da minha profissão, é um momento acadêmico. Eu estou lá, mas eu não sou de lá. E nem por isso eu vou deixar de querer boas acomodações, uma boa alimentação, bons meios de transporte, bons relacionamentos, porque afinal de contas eu estou vivendo ali. Não é porque eu estou vivendo um período que eu vou querer viver de forma espartana. Não, eu quero viver da melhor forma. Quero viver de uma forma confortável, até para levar boas lembranças. A Terra é exatamente esse período nosso. Nós vivemos aqui. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque se aqui tem prazo para terminar, algo nos diz que nós não somos daqui. Porque nós não viemos daqui. Nós não vamos ficar aqui. Em algum momento, a matéria que nos reveste, ela se deitará novamente sobre o solo para nunca mais levantar. É o fenômeno da biologia chamado morte. E os meus desejos, os meus sonhos,
as minhas vontades. A vozinha que tem dentro de mim que me fala que eu não sou o corpo, mas que o corpo é o meu instrumento. Pobre do homem, pobre da mulher que acha que é o seu corpo. Como é limitar a sua natureza? Nós não somos o nosso corpo. E esse corpo tem prazo de validade. Cada ano é um ano a menos para o corpo. Logo, a continuidade é do outro lado, é depois daqui. Aqui, então, é uma passagem. Então, devemos passar por aqui da melhor forma possível, mas entender que se nós não vamos ficar aqui, nós não somos daqui. Isso é tão antigo, mexeu tanto com a cabeça das pessoas, que na antiguidade, um sujeito chamado Aristipo de Cirene, ele pensou sobre isso, era um filósofo, e filósofo é bom para pensar, né? Ele chegou à conclusão de que, puxa vida, o mundo é um mundo difícil. É um mundo que uns são escravos e trabalham até a morte. É um mundo onde jovens vão para a guerra, e na época dele, o que mais acontecia eram guerras entre cidades-estados gregas, e muitos jovens morriam. Não teriam filhos, não casariam, não chegariam à velhice, não teriam cabelos brancos. Vidas eram ceifadas com 16, 18, 20 anos. E ele pensou, então, o que vale da vida? Aí o Aristipo ele criou uma visão chamada hedonismo. Viva cada prazer que a vida pode te oferecer. Mergulhe fundo. A vida é uma grande confeitaria. Pega tudo, come de tudo, experimenta tudo, porque amanhã você está morto. É o ápice do materialismo. Afinal de contas, se todos nós vamos deixar o nosso corpo 7 palmos abaixo da terra, ou na época dele, as pessoas eram cremadas, do que vale eu me preocupar? Do que vale eu pensar? Vamos para a confeitaria, vamos cair de boca nas coisas boas da vida. E aí, um sujeito que veio depois, pensando sobre isso, um cara chamado Epicuro, ele falou, não dá certo. Porque se eu vivo só pelos prazeres da vida, sem usar minha inteligência, qual é a minha diferença de um animal? Então eu só penso em procriar, só penso em encher o bucho, só penso em dormir. São só as satisfações que o ser humano tem? O ser humano também não tem a satisfação de ver os filhos crescer? O ser humano não tem satisfação de criar e de ouvir uma música? De ver uma bela obra de arte? O ser humano não se depara com as estrelas e não quer entender como que elas ficam penduradas lá em cima? O ser humano não pode viver como um porco, chafurdando nos prazeres. Porque o porco tem essa característica, né? Você pega um leitãozinho, você dá banho no leitãozinho, você passa fitinha no leitão, você passa perfume no leitão, solta o leitão, quando ele vai para a rua, a primeira poça de lama ele óbvio. Porque ele é porco. Ele está seguindo a natureza dele. Nós não somos assim. Aí Epicuro fala, não. Os prazeres são para ser vividos, mas com inteligência. Eu tenho que dominar o prazer e não ser escravo do prazer. No Espiritismo, as mãos, a pele, os olhos, a gente ter a capacidade de interagir com a vida, abrir os olhos e ser fotossensível, o cérebro processar essas imagens, pegar um café da manhã, ter a oportunidade de se alimentar, sentir o sabor das coisas, nós sairmos, andarmos, para chegarmos até o nosso trabalho, ouvirmos uma música no rádio, né, a playlist. Isso é de uma beleza única, porque isso desenvolve o nosso potencial de sensibilidade. Então, sim, estamos no mundo. Sim,
o mundo é bonito. Mas eu, como um ser imortal, o mundo é só uma grande rodoviária, um grande local de passagem. Aí entra a fé. As pessoas podem acreditar que existe alma, e podem acreditar que essa alma sobrevive ao corpo, e pode acreditar que existe um sistema de justiça para aqueles que foram bons. Então essas pessoas serão recompensadas, e existe um sistema de justiça para as pessoas que foram más, e essas pessoas serão punidas. Mas acreditar nisso ainda continua sendo uma questão de fé. Você acredita porque você tem fé, ou você não acredita porque isso não te toca. Aí que está a beleza do Espiritismo. O Espiritismo não é só um sistema de crença, ele é um sistema de conhecimento. Porque aqueles que nós chamamos de mortos, aqueles que o corpinho ficou no cemitério, que foi cremado, aquelas pessoas que já não respiram, eles retornam dessa outra dimensão. E hoje, século XXI, é tão fácil falar de dimensão, porque a própria física comprova que existem níveis que se sobrepõem de realidade. Existem partículas que somem e não se sabe para onde elas vão, e elas aparecem novamente onde elas estiveram. Se no nosso sistema de realidade algo não pode simplesmente desaparecer e reaparecer. Então existem planos que se alternam, dimensões. Essa essência nossa volta dessas outras dimensões e falam assim: olha, isso aqui fica, mas nós continuamos. E as pessoas que foram boas, elas se afinizam com lugares bons e com pessoas boas. As pessoas que são perturbadas, elas se afinizam com pessoas perturbadas e com locais de gente perturbada. O que você faz aqui ecoa por toda a eternidade. Então, o jeito como você vive é o jeito como você morre. Toma muito cuidado com a forma como você vive, porque depois que você só tiver o teu espírito, você vai colher o que você plantou aqui. Porque tudo que você fez questão de esconder nas camadas da sua consciência, quando você perde o corpo, tudo isso volta. E aí você colhe aquilo que você plantou em vida. Vale a pena 1 minuto de prazer por séculos de remorso? Nós não precisamos ter fé, porque a partir do momento que essas pessoas vêm, dão prova da sua individualidade e nos ensinam isso, não é uma questão de crença, mas é uma questão de sapiência, de saber. E a partir do momento que eu sei, aí eu tenho responsabilidades. A ignorância é uma bênção, porque a pessoa que é ignorante, ela não tem responsabilidade. É uma espécie de inimputável. Ela não sabe. Mas e nós, que sabemos? Quando eu vejo esses escândalos na televisão, eu sempre penso, são pessoas que não acreditam em Deus. São pessoas que não acreditam na vida depois da morte. Porque se realmente acreditassem, ninguém precisava dizer para elas: olha, não rouba o dinheiro de uma estatal, não rouba o dinheiro de um governo, não pega a obra pública para se enriquecer, porque você vai prestar conta. Isso aí não vai ficar de graça. Gente, não precisava ter ministério público, não precisava ter delação premiada, não precisava ter cadeia. Se as pessoas realmente acreditassem nisso, isso aqui não é colônia de férias. O que você faz ecoa por toda a eternidade. Você quer chegar na eternidade e colher o remorso disso? Porque a pessoa sabe que está errada. Claro que ela sabe. E no nosso país, que é um país muito jovem do ponto de vista cultural,
Nós espíritas temos um trabalho enorme. E isso é legal. Que bom que nós temos trabalho. Porque na Suécia não tem pobre para dar sopa. Aqui tem. Então isso aqui é um paraíso para a alma que quer se redimir e trabalhar. Veja um exemplo. Eu estava indo para o médico procurando estacionamento. E aí vejo um estacionamento, uma vaga de um estacionamento público com 2 cones. O lavador de carro separou a vaga para uma pessoa conhecida dele. Num país onde o lavador de carro separa uma vaga pública, o que você vai esperar do governante? Se o sujeito que cuida ali, lava carro, cuida teoricamente dos carros, ele acha que é dono de uma vaga pública? Imagina um governador, um diretor de uma estatal. Daí a importância de nós vermos da crença. Eu não preciso ter uma câmera mostrando que não é para estacionar em vaga de deficiente. A câmera é a consciência. É óbvio. Eu não preciso de ninguém me dizer, ó, não faz ou faz. Porque se eu acredito realmente nisso que está sendo colocado, não tem por que Deus deixar de fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Não tem por que eu não fazer. Porque eu sei que eu não posso fazer determinadas coisas. É o óbvio. Isso que é o bonito. Nós temos um campo enorme para trabalhar. Mas temos um período limitado de anos aqui no mundo. Via de regra, né, a média de vida de um brasileiro está por volta dos seus 68 anos o homem, 72 a mulher. Pegando pela média. Então, eu sei que isso aqui tem prazo de validade. É aproveitar cada momento para fazer o meu melhor. Para que quando eu tenha que retornar, eu tenho menos coisas para arrumar da bagunça que eu fiz. E é assim que a gente vai evoluindo. Sabe, todo esse pessoal que eu falei, o pessoal que seguia Zoroastro, seguia os pagãos, né, os cultos pagãos, os cristãos, os gnósticos, os cátaros, somos nós, reencarnados, com uma nova perspectiva, com uma nova visão de vida, sabendo que a bagunça que a gente fez ontem, a gente tem que arrumar hoje. Não é mais legal então a gente deixar menos coisa, né? Quem já morou sozinho sabe. Quem mora sozinho entende que não existem duendes. Ou seja, se você tomar café da manhã, deixar a louça na pia, quando você volta, adivinha o que vai acontecer? Tem louça na pia. Os duendes não lavaram a louça. A louça vai estar ali esperando por você. Né? Quando a gente mora com pai e com mãe, às vezes a gente pensa que tem duende, né? Porque a gente vai para a escola, quando volta a pia está limpinha. Não, não é o duende, é a tua mãe que lavou aquilo. Na nossa vida é mais ou menos a mesma coisa. É só não deixar a louça para o dia seguinte. Não deixar acumular. É um grande processo de aprendizado. E é um lugar que espelha, antes de tudo, o amor de Deus. Temos o corpo que precisamos, a família que necessitamos, o país que precisamos estar, porque é com ele que nos afinizamos. Então, o mundo para o espírita é uma bênção. E quando tivermos que nos despedir desse mundo, com certeza teremos saudade, porque não teria lugar melhor para nós reencarnarmos nessa existência que não fosse esse maravilhoso planeta. Então, vivamos no mundo, mas com ética, com inteligência, com sabedoria. A gente não precisa ter vergonha de trabalhar e ter um bom carro, trabalhar e ter uma boa casa. Nós não precisamos ter vergonha de mantermos uma dieta, irmos para a academia e termos um corpo bonito. Ao contrário, devemos ser felizes por isso. Agora, a vida não é só isso. Tudo isso é uma passagem. Como diria então o presbítero João na sua primeira carta, né, conhecida como a primeira epístola de João, vivamos no mundo, mas tendo a consciência que nós não somos do mundo. Estamos aqui de passagem. E de passagem, vamos ver se a gente não carrega problemas desnecessários para a nossa verdadeira vida.
um bom final de semana, uma noite de paz a todos e espero que a gente viva nesse mundo, dando o melhor dele. Renato Russo teve uma inspiração lindíssima. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque vai ter um dia que não vai ter amanhã. Então, cada dia é um dia único. Talvez no dia seguinte, a gente não tenha a oportunidade de dizer para as pessoas: eu te perdoo, me perdoa, eu te amo, eu te quero, eu sou feliz ao seu lado. A gente não sabe, a gente não é dono. É aproveitar cada minuto. A sabedoria, né? A inteligência, como se fosse o último, para que a gente aproveite com inteligência. Uma noite de paz a todos e aproveitem esse mundo, porque ele foi feito para cada um de nós.